pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Crer. Estamos muito felizes nesse episódio, temos um convidado muito especial. Vai ser um momento de muito aprendizado, então já deixa o seu like, comenta, compartilha com um amigo para assistir essa live. E queremos apresentar o convidado dessa noite, o pastor Mardoni. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Elô. É um prazer imenso. Estava com muita expectativa para esse momento. E vamos lá. É um prazer Bater também. um papo aí com Bora. vocês. Bora. Queremos começar já sabendo quem é o Mardoni fora do púlpito. Conta aí pra gente. Quem é o Mardoni fora do púlpito? Eu sou uma pessoa... Bom, eu sou casado com a pastora Elisângela. Nós estamos aqui em Ribeirão já... Eu sou ruim de data, mas eu acho que 12 a 13 anos. E nós temos 2 filhos, a Júlia e o João Vitor. Sou muito caseiro. Tempo que eu não estou na igreja, eu estou em casa, lendo. Gosto muito de conhecer as coisas, principalmente no mundo, contexto bíblico. Gosto muito. E de ler livros. Essa é a minha vida. Eu ia perguntar, o que você gosta de fazer fora da igreja? É isso. A minha vida... Eu sou muito caseiro. Não Muito. sai. Não gosto. Não gosto de shopping. Dificilmente eu vou em cinema. Muito difícil. Um filme ou outro em casa, mas a minha vida é essa, né? Ficar em casa curtindo livro, gosto de ler a Bíblia, gosto de estudar, né? Essa é a minha vida, sempre fui assim. Desde solteiro, sempre tive meu cantinho ali, meu quarto, né? Nunca fui de sair. E a Lê? É nessa pegada também? Ela já era mais assim, de saída, né? A pastora já é mais dada, sou de pouca conversa, sempre fui. Ela já é mais as duas pontas do barbante, né? Dos 2 extremos. Sim. Mas é legal porque um se completa, né? Nós completamos um ao outro, vai trazendo um equilíbrio. Um equilíbrio. Né? Isso é legal, é bacana. Eu acho que o casamento, o relacionamento é isso, né? Deus traz... eu sempre falo, Deus... Ontem realmente eu estava conversando com a pessoa e eu falei isso. Deus não dá esposa para ninguém, nem esposo. Ele abençoa as nossas escolhas. Né? Graças a Deus, eu acho que... Acho não, tenho certeza que a minha escolha foi a melhor. Porque eu preciso de uma pessoa como a esposa que eu tenho. E eu acredito que ela precisa de uma pessoa como eu na vida dela. Para trazer um equilíbrio. Mas é isso. Bom, pra quem não sabe, gente, a esposa dele é a pastora que a gente entrevistou no nosso último podcast. Então, se você não viu, volta lá e assiste. Foi um papo muito bacana também. Bacana. Bom, e nessa trajetória, assim, do chamado, pra chegar aqui até hoje? Então, eu tenho 32 anos de igreja. Eu estou nessa caminhada aí de conversão. Desses 32 anos, 13 anos como pastor. E é interessante porque eu falo que o meu chamado, claro que Deus respeita muito a questão da pessoa. Deus, eu sempre falo isso, né? O diabo, ele chega e mete o pé na porta, né? Entra na vida da pessoa, arromba, faz um estrago, vai embora, né? E deixa lá tudo bagunçado a vida. Deus não, né? Deus, a Bíblia diz que Jesus está à porta, eis que estou à porta e bato. Se você entrar, entrarei e cearei com você. Né? Ou seja, se você deixar Deus entrar, o Espírito Santo entrar na sua vida, ele vai fazer o que ele quer fazer. Sempre com a nossa permissão. Eu demorei um pouco para entender isso. Eu nunca tive assim, aquela expectativa, aquele fogo que muitos têm. Não, porque a primeira vez que eu coloquei os pés na igreja, Deus falou comigo. Não. Eu sempre fui uma pessoa ligada à igreja. Eu me converti com 19 anos. Estava no auge, né? Quando o jovem tem tudo. Sim. Tinha carro, tinha um bom trabalho, era independente. Só que a questão emocional estava me pegando muito. Eu tive algumas percas. Perdi um grande amigo, que era como se fosse um irmão. Ele faleceu com 2 anos mais velho do que eu. E foi uma morte, assim, arrebatadora. Uma coisa muito trágica.
Sim. E aquilo me deixou muito mal durante um ano depois, praticamente 2 anos quase, da morte dele. Fui me recuperando aos poucos e tal, foi onde eu me fechei mais. E eu trabalhava numa empresa e, de repente, saí da empresa. Eu não quero mais. Eu tava perdendo o sentido da vida. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Já tinha um tempo nessa empresa. Enfim, acabei pedindo conta, saí. E foi aonde eu conheci... Aliás, eu já conheci a pessoa que foi meu pai na fé, pastor Osmar. E ele começou a falar de Deus para mim. Eu achei o papo dele muito estranho, porque eu conhecia ele, sabia da vida louca que ele tinha. Né? E, de repente, o cara... uns papos diferentes. E eu falei com um amigo em comum para nós. Osmar tá diferente. Ele virou crente. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Você conheceu ele antes também, então? Já conheci antes ele e depois? Antes. Aí, 6 meses depois eu estava na igreja. Ele me convenceu a ir num culto. No dia 10 de setembro de 1992. Foi numa quarta-feira, se eu não me engano. Uma quarta-feira. Não saí mais. Top. E o meu chamado, como eu te falei, eu sempre fui assim, desde então, eu participava de tudo. De tudo. Parece aquele vazio que eu tinha por conta das percas que eu tive, de amigos, pessoas que mudaram. Até então morava em Brodowski, e Brodowski não tem nada, né? Imagina Brodowski 30 anos atrás. Você não tinha nada, não fazia nada. Era uma cidade que 8 horas da noite... Não tinha nem como distrair. Nada, não tinha nada. Então, eu fui entrando nesse ciclo. E as amizades que eu tinha, eu fui perdendo. Um mudou da cidade, a família mudou. Outros... Teve o caso desse meu amigo, que era como um irmão, ele faleceu. Enfim. E a igreja supriu isso. Mas a igreja era de Brodowski também. Brodowski. A igreja era pequena. Nosso grupo de jovens se resumia a talvez 15, 20 pessoas. Assim, uns jovens já com uns 30, 40 anos, né? No ombro, mas estavam lá marcando presença. Era nosso grupo de jovens. E eu sempre fui uma pessoa assim, vai ter uma viagem, né? Vamos para São Paulo, SOS Vida, que era um show que eles faziam, um evento que eles faziam em São Paulo, que era muito louco. Bandas de rock. E eu falei, gente, isso é muito novo para mim. Eu não sabia que crente cantava e tocava rock, não. Metal mesmo, né? E nós foi muito bom. Isso começou a preencher a minha vida. E, é claro, não só questão emocional, né? Mas espiritual também, que eu não conhecia nada, nem na religião católica eu ia. Eu era praticamente um ateu. Não que eu não era de não acreditar, mas de não frequentar nada. Mas eu não frequentava. Meus pais gostavam até, minha mãe principalmente. Gostava de fazer terço na casa dela. E eu fugia disso, não gostava. Era totalmente neutra a questão de religião. Mas aconteceu. E de repente eu caio de cabeça. Me joguei realmente no que diz respeito ao contexto igreja. E comecei a viver isso. Nós viajávamos muito, conheci lugares que eu até então não conhecia. Fui para Goiânia, fui para São Paulo. Eu viajei demais. Eu posso te falar assim que a minha juventude, esse período que eu entrei na igreja, foi muito bom. Porque você aproveitou muito, tudo que podia. Tudo. Você foi se envolvendo. Minha cabeça se abriu demais. Questão amizades. E como eu falei, eu era uma pessoa muito fechada, muito reservada. Esse é o meu DNA. Sim. Eu acho que eu puxei muito pro meu pai. Meu pai é assim. E de repente me vejo no meio de uma multidão, né? Pessoas totalmente diferentes, e eu conversando, fazendo amizade. E eu fui crescendo. E o reino de Deus tem esse poder, né? É maravilhoso, não é? A igreja é acolhedora demais. Ela te dá esse suporte, né? Família. Sim. Eu converso com algumas pessoas, eu falo, pastor, aqui
eu sou bem recebido, me sinto em casa. A igreja é isso. Vira tem uma que ser família, isso. não tem jeito, né? Realmente. A gente pode contar a qualquer hora, isso é muito legal. É mágico, na verdade. E a gente se relaciona e depois realmente parece conhecer há tanto tempo. E você vai ver, eu falo assim às vezes, né, pro Henrique, eu falo, gente, eu era um desconhecido. E hoje tem tanta importância realmente como um membro da família. Esse é o vínculo da paz, né? Sim. Isso é o Espírito Santo que faz. Nós não encontramos isso no mundo. Né? Porque as amizades do mundo, eu tive amigos, mas é diferente. Não tem como explicar. É uma coisa a mais. Você faz parte de um corpo. Sim. Lá fora não, é uma amizade. Ela, posso dizer que superficial, por mais intensa que você viva uma amizade, mas aqui é um vínculo que você tem com a pessoa. Parece não. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Isso é espiritual. É uma coisa que não se explica, né? É verdade, Divino. sobrenatural. O senhor estava comentando também da dificuldade de ir pra igreja, né? Eu fico pensando assim, até hoje, isso é assim, a gente tem tanta dificuldade de começar a ir, né? É verdade. Às vezes tem gente que até gosta de ir, só que fala, nossa, é difícil criar essa rotina de ir. Tem gente que fala pra mim, eu queria ser igual você, que vai certinho, todo culto. Não que não goste, mas às vezes é difícil também criar essa rotina. E às vezes até o começo, né? É ruim. Você falou, o primeiro culto que você foi, tá até hoje. Então... Nós vivemos uma realidade, Lu, interessante. Quem morou ou quem mora numa cidade pequena, por exemplo, no nosso caso, eu vou falar da minha realidade. Eu tinha um trajeto que eu fazia, eu saía da minha casa, ia no extremo da cidade, que daria praticamente, dá ainda, né, da casa desse meu amigo, 3 quilômetros mais ou menos. Eu ia na casa dele, depois eu ia para a igreja no começo, porque eu ainda tinha aquela dificuldade, né, de me envolver assim, com as pessoas, mas com esse rapaz eu acabei criando uma amizade muito, muito intensa com ele. Então nós éramos muito apegados. Mas eu tinha essa facilidade. Eu ia para a casa dele e nós íamos para a igreja. E isso me ajudou demais, porque foi um período assim que supriu uma necessidade que eu tinha, aquela carência de amigos, percas, enfim. Deus foi suprindo isso. Eu lembro assim que eu tomei algumas decisões na vida. Entre uma dessas decisões que eu tomei foi... Eu jogava bola, viajava na região para jogar bola e tal, e sempre eu chegava atrasado. Ninguém nunca me pediu isso. Aos domingos eu chegava tipo 7 horas em casa e tomava banho e saía correndo para ir para a igreja. Aí não dava tempo de ir na casa desse amigo, então eu tinha que chegar sozinho na igreja. Aí eu falei assim, eu vou parar de jogar bola. Os caras, não faz isso. Não, vamos jogar. Não, parei. Sabe, eu fui tomando algumas decisões que foram priorizando a minha vida com Deus. E foi algo assim que eu imaginava que eu nunca ia conseguir fazer isso. E consegui, tranquilamente, facilmente, consegui fazer isso. E foi muito bom. Eu ganhei muitos amigos, tanto na cidade, em Brodowski, como fora de Brodowski. E eu queria te dizer isso. Brodowski tem uma realidade. Eu creio que não é só Brodowski. Eu creio que é as cidades aqui da região. Nós estamos numa macro-região, né? Ribeirão hoje é uma macro-metrópolis. Estamos cercados, eu não me recordo agora, mas 30, 40 cidades, mais ou menos, que fazem parte dessa macro-região. Não sei se todas elas têm esse perfil de Brodowski, mas Brodowski até hoje, se você quiser uma diversão, se você quiser comer algo diferente, embora já tenha algumas lanchonetes, pizzarias, que funcionam até mais tarde, mas meia-noite acabou. Então, aqui em Ribeirão, a realidade é diferente. A igreja, para quem frequenta uma igreja, você tem muitas opções aqui. Você tem bares, restaurantes que você pode ir com a família, shopping, tem tudo aqui. Tem tudo que é tipo assim. Muitas vezes, 2 horas da manhã, já aconteceu isso muitas vezes, nós saímos de casa 2 horas da manhã para comprar um dipirona,
para pedir alguma coisa para comer 1h da manhã. E lá não tem nada disso. Não Nem tem. farmácia, né? Fica aberto. Não, lá, eu não sei agora, mas eu creio que não. Mas até quando nós saímos de lá, 13 anos atrás, você batia na porta do farmacêutico, da casa do farmacêutico. É interessante, ainda tem umas coisas assim. Aquele pessoal que ainda marca na carteirinha, lá no armazém. Não, imagina fazer isso aqui. Sem condições. Não tem lógica. Eu não consigo ver isso aqui em Ribeirão, né? É outra realidade. Hoje, depois desses 13 anos, 12, 13 anos, desculpa, eu nunca guardo essa data exatamente, com exatidão, mas eu não consigo ver voltando para Brodowski. É porque acostuma também aqui, né? É impressionante isso. E a gente volta lá, que meus pais moram lá, a família da pastora. Mas eu não consigo, parece assim que eu não vivi lá. E antes de sair, às vezes a gente fica com o coração apertado, né? A gente tem que sair, aí depois não consegue voltar. É, demais. É bizarro. E Ribeirão era assim, pra mim era assustador. Porque quando nós mudamos pra cá, a pastora estava grávida do João, a Júlia já tinha uns 12 anos, 13 anos. Então, eu planejei a minha vida assim, dentro de um ciclo, dentro de uma bolha. Nós vamos morar aqui, a Júlia vai estudar aqui, nós vamos a igreja vai ser aqui. Então, nós não conhecíamos, embora eu já tivesse trabalhado, eu trabalhava em Ribeirão já há muito tempo. Eu trabalhei com uma empresa, dava assistência técnica, eu era técnico, né? Em eletrodoméstico. E trabalhava em Ribeirão todo. Mas eu resolvi fixar minha vida naquilo, por medo. Nós vamos morar em apartamento. Eu nunca imaginei que eu fosse morar em casa. É a zona de conforto, não te deixava confortável ali. Né? E de repente, nós moramos 3 anos num apartamento, aí aconteceu uma situação, o proprietário perdeu o pai e a mãe morava numa casa, enfim. Nós tivemos que sair. Ele pediu apartamento por conta da mãe dele. Eu falei, não, tudo bem. Nós vamos morar onde? Aí eu falei para minha esposa, nós vamos morar numa casa. Ah, mas numa casa? Vamos tentar. Então nós saímos daquela bolha que nós criamos. E eu comecei realmente a participar de Ribeirão com mais intensidade. Hoje eu já me sinto um Ribeirão pretano. Né? Que bom, já passou muito tempo. Né? Eu amo Ribeirão. Ah, aqui é uma cidade muito boa. Muito gostoso. É uma cidade assim, que tem se você quiser trabalhar, se você quiser crescer, você tem chance para isso. Tem oportunidade. Tem oportunidades, muitas oportunidades, muitas áreas aqui que pode, né, alavancar a vida de uma pessoa assim, claro, com trabalho, sim, mas com mais facilidades, né? Eu acredito nisso. Eu tava aqui pensando, eu falei, não vou perguntar. Fala pra gente uma curiosidade que ninguém sabe do pastor Mardoni antes de ser pastor. Nossa, curiosidade? Algo que você fazia, não sei, que faz parte aí, às vezes até do testemunho, que ninguém saiba, será? Nossa. Será que tem? Não lembro assim. Curiosidade? Ou o que você mais se arrepende antes da sua conversão? Olha, eu não sei, Lô, mas eu fiz muitas coisas assim que, na minha juventude, eu acho que eu deixei assim de aproveitar mais a vida. Eu gostaria de ter aproveitado mais a vida, sabe? Ter desfrutado de muitas outras coisas. Não que eu não tenha desfrutado da vida, assim. Ser mais feliz. Sim. Né? Ter feito mais amizades, porque a igreja trouxe isso para mim. E lá no mundo eu não tive essa... Não é nem oportunidade, mas uma coisa minha, eu fui muito fechado, sabe? E eu acho que se tivesse aqueles 5 minutos, o que você faria? Né? Nesses 5 minutos aí, pra voltar no tempo. Eu acho que eu teria mudado isso na minha vida. Eu teria saído daquela zona de conforto, daquele quadradinho, e teria me aberto mais para a vida, para as amizades, sabe? Pra curtir mesmo a vida. Ah, mas tá bom também. Todo mundo tem
Mais histórias. A vida E a gente é isso, evolui, né? tá tudo bem. A vida é isso. Eu falo assim, se a vida se fosse tudo certinho, né? Se você acertasse tudo, seria uma coisa tão chata. Não teria graça. Não é? As nossas emoções, o que vale é você subir e descer. Isso é legal. Isso que traz o sentido da vida. E tá tudo bem. E também a pastora, ela comentou um pouquinho no outro podcast sobre um período que vocês passaram, né? De dificuldade na saúde. Eu falei, não, nem conta, vai trazer para esse outro podcast e chegou. Nossa, então, meu Deus. A história é longa, mas é um testemunho, gente, muito forte, é muito legal de ser compartilhado. Edifica muito a nossa vida, então se você conseguir contar aí. Então, na realidade são muitas, como diz o Roberto Carlos, são muitas emoções. Muitas vezes. Muitas. Nós estávamos casados já há 3 anos. A Júlia tinha 1 ano, quando eu estava com 27 anos, quando eu fiquei doente. Passei mal em casa, fui no pronto atendimento e foi numa terça-feira. E ali pediram alguns exames. Quando foi na sexta-feira, eles me medicaram, viram que a minha pressão estava alta. Eu nunca tive pressão alta. Há 6 meses antes desse acontecimento, eu tinha feito uma bateria de exames. Enfim, pressão alta, pediram os exames, e de repente me encaminham para Ribeirão. Isso numa sexta-feira, 8 horas da noite. Queriam que eu viesse na sexta mesmo, mas o médico acabou tendo uma certa discussão com a médica, que ela queria que eu viesse na sexta. No meu caso era urgente, só que não falou o que era. Eu fiquei muito preocupado, a pressão muito alta. Minha pressão chegou acho que 22/13. Nossa. E do nada, né, a gente fica... Do nada, eu tinha uma vida assim, pesava acho que 74 quilos, jogava bola, tinha uma vida, né, ativa, e de repente acontece isso. Aí, no sábado eu vim para Ribeirão, fui para Beneficência Portuguesa, e falaram que os meus rins tinham sido paralisados. Eu já tinha noção mais ou menos de como que era esse contexto, porque nós temos um amigo que ele fez hemodiálise durante alguns anos e já era transplantado. O irmão dele doou o rim para ele. E quando ela falou isso, nossa, foi a primeira pessoa que eu pensei. E nós choramos e tal, e a médica explicou tudo. Embora nós soubéssemos, né, superficialmente daquele contexto, por contexto. Mas quando é a gente é outra coisa, né? É outra coisa, né? Aquela pancada veio assim para derrubar a gente. E ali começa então a trajetória. Eu fiz hemodiálise por 10 anos. Meu Deus. Foram muitas situações. Eu passei por cirurgias que não faziam nem parte daquele contexto da hemodiálise, mas a minha vida se resumia segunda, quarta e sexta, das 7 da manhã até das 6 até as 11 da manhã, eu estava grudado numa máquina onde ela fazia todo o processo de limpeza do meu sangue. Mas eu não parei, né? Eu continuei jogando bola. O primeiro ano foi muito difícil, porque o seu organismo até aceitar. Então, eu ia perguntar se falou que jogou bola, mas não fica fraco? Não. Fica assim. Teve umas situações até hilárias, que quando eu saía da máquina, no primeiro ano principalmente, eu passava muito mal. Muito mal. Eu lembro, algumas irmãs falam assim, quando estão grávidas, falam, dá aqueles enjoos. Eu sentia tudo isso. Parece que elas falam, me vem a memória. Certa vez eu parei o carro ali no Mercadão, estava passando muito mal. E abri a porta do carro e comecei a passar mal, né? E passou 2 mulheres, nossa, olha só, o cara passa a noite bebendo. Ressaca. Aí, que dá? Deus me Mal livre. sabia elas. Mas foi assim, essas situações foram criadas, né? Muitas cirurgias, passei por algumas cirurgias assim, desagradáveis.
Eu fiz uma cirurgia no HC, tirei uma massa de carne que não teve explicação, patologia, não teve uma patologia definida. Que bizarro. 6 quilos. E foi uma coisa bizarra, estranha demais. Não teve uma definição. Tá, beleza. Aí, no último ano, eu estava com uma viagem marcada para o Paraguai. Nós tínhamos um congresso lá. Já tínhamos comprado a passagem. E, enfim, estava tudo certo. Uma semana antes, eu estava levando um discípulo comigo. Uma semana antes, eu tive um coma na máquina que eu fazia hemodiálise. Já estava fazendo em Batatais. Fui transferido para Batatais e eu tive um coma. Fechou a glote, né? A garganta fechou. Fiquei sem oxigênio, né? Desmaiei. Meu Apaguei. Deus, isso eu não sabia, não. Fiquei 3 dias em coma. Meu Deus. Aí quando acordei, eles tinham cortado, fizeram uma traque, eles tinham cortado uma das cordas vocal e eu fiquei sem voz. E nesse período, assim, quando eu acordei foi horrível, porque... Que desespero, né? Foi, nossa, horrível, horrível. Eu fiquei 9 dias no UTI e quando eu acordei, os médicos, foi aquela equipe médica e tal, e a expectativa deles era assim: se sobreviver, tá no lucro. Né? Foi o que me falaram. Meu pai foi me visitar com uma pastora e ela fala assim que eles entregaram minhas roupas, meus pertences na mão dela e eu tava assim totalmente desfalecido numa maca, né, com um monte de aparelho. E o que eles falaram foi: ó, nós não sabemos qual vai ser a reação dele, vamos esperar ele acordar e tal, mas se voltar, tá no lucro. Sim. E 3 dias depois, pela graça e misericórdia, eu falo que eu agradeço a Deus todos os dias por essa situação e por muitas outras que eu passei. Mas realmente Deus me tirou do vale da sombra e da morte, foi resgatado ali, eu creio nisso. Quando a gente tá numa situação é difícil, né? Muito tipo assim, difícil. 10 anos. Hoje, contando, né? Não dá pra ter noção do que foi os 10 anos. Muito. Então, aquele período ali foi muito difícil, porque eu tinha que colocar a minha fé em prática. Eu tinha que acreditar, só acreditar. Não tinha mais nada. Só fé. Aí quando eu acordei, acordou, né? Aí eu vi toda aquela... Tava todo paramentado, todo, né, aqueles equipamentos ligados, aquele monte de fio. E eu fui tentar chamar uma pessoa, não consegui, porque minha avó não tinha voz. Tive um laudo que não poderia mais falar. Eles têm um laudo constando aqui no HC. Meu Deus. 2005, se eu não me engano. Acho que foi isso. Eu sou péssimo para guardar datas. Mas em 2005 eu passei por uma equipe da Fono aqui no HC. Eles me encaminharam de Batatais para cá. E foi constatado que a minha corda vocal tinha sido cortada mesmo. E não poderia mais... Não tinha como eu falar. Aí... Eu lembro que 3 meses depois eu estava falando. Profetizando daquele jeito. Só saiu um sopro e de repente Deus restaurou. Restaurou mesmo. Porque ele falou que tinha cortado, né? E quando eu voltei desse coma, os médicos me colocaram: você consegue ficar de pé? Eu consigo. Andei, dei volta, né, em volta do quarto, andei nos corredores. E para eles foi: você tá quantos dedos tem aqui? Aquelas perguntas assim. E o médico ficou realmente: você está sentindo alguma coisa? Não, só minha voz, né? Mas graças a Deus, Deus restaurou isso. Mas eles chegam a falar de, tipo, é um milagre, não, né? Eles não falam, né? Mas, assim, eu lembro, eu fiquei muito chocado com uma médica. Eu não recordo mais o nome dela. Até o rosto dela parece que sumiu, da fisionomia dela sumiu das minhas lembranças. Mas... Quando a pastora foi me visitar, eu estava nesse período internado, eu fiquei no total de 15, 16 dias no hospital. 9 dias foram na UTI. Peguei uma bactéria. Meu Deus. Meu Deus do céu. Foi uma situação assim, horrível, horrível. E a pastora foi me visitar no hospital. E quando ela entrou, eu comecei a chorar. Aí a médica estava entrando junto com ela.
E ela pegou na minha mão, né? Nós nos abraçamos e tal, foi aquela comoção toda. E essa médica começou a chorar. Aí passado 2 dias, ela voltou. Era plantão dela. Ela voltou e falou assim, vou te pedir uma coisa, você para de chorar. Né? Porque você está vivo, você está bem, você não está com nenhum problema. E você me arrebentou quando você abraçou a sua esposa. Eu cheguei em casa chorando, meu esposo é médico também. E ele falou assim, que eu compro a briga de as situações de todos os pacientes. E você acabou comigo, eu levei uma dura por sua conta. Eu falei, mas tudo bem. É difícil, né? Deve ser difícil nos envolver para eles, né? É difícil, Já né? pega demais a história. Eu consigo até entender, sabe por quê? Eu acho que o sentimento que um médico tem por um paciente é o mesmo sentimento que nós pastores temos por uma ovelha. Nós adotamos uma ovelha como filha. E você quer o melhor para ela. Você quer ver prosperar no casamento, você quer ver prosperar na vida financeira. Você quer ver essa pessoa crescer. Hoje tem pessoas que não caminham mais com a gente, né? Nessa trajetória que nós temos pastoral. Mesmo antes de sermos pastores, nós cuidávamos de vida. Nós trabalhávamos com casais. Começou mais assim, né? O ministério com casais também. Foi com casais. Foi uma história muito louca também. Ela comentou um pouquinho. Né? Muito louco. Nós caímos. Eu não falo que nós caímos de paraquedas. Eu falo que para nós existe algo que é Jesuscidência. Né? Aquilo que você acha que foi uma coisa do nada. Não, Jesus tinha preparado. Já tinha planejado. Já tinha planejado. Então nós entramos em uma situação e... será que vai rolar? Será que vai dar certo? Vamos tentando, vamos fazendo. E, de repente, Deus nos entrega um ministério onde nós levantamos 12 casais, que a igreja que nós frequentávamos trabalhava com células. E nós levantamos 12 células. 12 casais que cuidavam de células. Então, nós tínhamos assim... Eu costumo dizer que nós tínhamos uma igreja dentro da igreja. E se juntasse os casais que nós tínhamos, os discípulos, porque nós tínhamos discípulos, a pastora tinha as discípulas dela, e mulher cuidava de mulher, e homem cuidava de homem. E eu tinha o meu grupo, que era a minha rede, nós chamávamos de rede. Ao todo, dava mais de 100 pessoas, muito mais de 100 pessoas. É muita gente. Muita gente. E a nossa vida era assim, segunda tinha reunião, terça tinha reunião. Todo dia uma coisa. Quarta ficávamos livres, mas na quinta nós tínhamos reunião. Na sexta-feira tínhamos reunião. No sábado eu vinha para Ribeirão, porque aí nós já tínhamos um trabalho aqui em Ribeirão. Nós fazíamos um trabalho aqui no sábado de estudo bíblico. No domingo cedo nós começamos a fazer culto em Ribeirão, no domingo pela manhã, e nós voltávamos para Brodowski. Meu Deus. Para o culto à noite, que o pastor exigia isso. Então nós voltávamos para o culto à noite. E era assim, nós normalmente nós fechávamos a igreja. Todo mundo ia embora e a gente ficava aconselhando as pessoas. Marlon, fecha aí. E nós fechávamos a igreja. Tinha vezes que eu tinha que levar a chave na casa de irmão, ou então só empurravam com um banco, porque a igreja estava em reforma. A gente empurrava a porta com um banco, escorava lá e deixava. E os anjos que guardavam. Mas foi isso a nossa vida. Nós sempre trabalhamos. Sempre. Sim. Eu sempre, solteiro, sempre fui envolvido na igreja. Eu nunca cantei. Não canto, nem em banheiro. Dá uma palhinha aí pra mim. Meu Deus. Mas horrivelmente horrível. Não é só Deus para suportar meu louvor mesmo. Tá bom, é o suficiente. Mas eu fiz curso de louvor, eu fiz curso de música, eu fazia de tudo. Eu fiz curso de oração, eu tenho as coisas, os diplomas, né, os certificados. Tenho os certificados até hoje. Eu tenho uma pasta lá em casa cheia de certificados. Eu falei, gente, por que eu fiz isso? Mas foi bom, porque... conhecimento tá bom também. Não é? Eu acho que eu sempre gostei dessa coisa de conhecimento, de conhecer. Eu gosto assim, quando eu pego uma palavra, muitas vezes eu estou lendo a Bíblia, mas essa palavra, qual que é a origem dessa palavra? Você vai, pesquisa. Aí eu vou lá, pego e puxo um livro, vou lá na internet, eu baixo o dicionário. Meu Deus. Eu
eu perco um tempão, Elô. É dom mesmo. Eu fico mastigando aquilo ali, mastigando, até eu falo assim, não, isso é legal. Aí eu gosto muito, hoje eu faço parte do Conselho de Pastores aqui de Ribeirão, e assim, eu gosto muito, sempre gostei de andar com pessoas mais velhas, pessoas que estão... eu deixo um conselho para você e para todos que nos assistirem. Procure andar com pessoas assim que estão acima de você. Sim. Porque essas pessoas trazem um enriquecimento muito grande para a sua vida. Eu tenho vivido isso, andando com pessoas que estão assim... Não é que eles são maiores ou melhores do que eu. Experiência de vida, experiência no ministério. A gente vai adquirindo, né? Justamente. Com a convivência. Tem um ditado que eu gosto muito, que fala: aquele que não se senta para ouvir não é digno de se levantar para falar. Então, eu me apego muito a isso. Eu gosto muito de ouvir, de observar as pessoas, saber o que as pessoas estão falando, o que está acontecendo ao meu redor. Eu sou igual coruja, não falo muito. Você tá vendo tudo. Mas observo demais. Então, esse sou eu sou o Mardoni, é o pastor, é o Mardoni que está em casa, é o pai, é o esposo, esse sou eu. Mas voltando, a gente estava falando, você falou que comparando o médico com o paciente, né? E o pastor com as ovelhas. Porque cuida, tem todo um trabalho ali, né? Um acompanhamento. Porque normalmente, quando uma pessoa procura a igreja, ela chega na igreja, ela chega com várias enfermidades, todos nós. Sim. Né? Nós estamos fora da nossa origem. Primeira coisa que nós temos que entender, quando nós chegamos a buscar uma ajuda espiritual, é porque nós estamos enfermos. Jesus disse que ele veio para os enfermos, não para os sãos. Senão ele não teria vindo. Então, uma pessoa, quando ela procura a igreja, por mais que ela tenha uma posição social, que ela tenha dinheiro, que ela tenha fama, qualquer coisa que o mundo venha oferecer para ela, essa pessoa tem uma enfermidade. Ela está fora do contexto de Deus. Todos nós. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Então, essa saída da nossa origem, né, sei lá por quê, né, são inúmeras as situações, mas o homem, um dia eu ouvi isso, o homem tem um espaço no coração que foi reservado para Deus. E nada vai preencher isso. É verdade. Enquanto você não buscar Deus e realmente colocar ele no seu devido lugar, que é no centro do seu coração, da sua vida, você vai ser uma pessoa incompleta. Então, toda pessoa que chega na igreja, ela chega com uma carência, com uma deficiência. E Deus, através do Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida assim. Nós não conhecemos, nós somos limitados. Mas eu tenho crido cada vez mais que a ação do Espírito Santo na nossa vida é de canais. Você e eu, nós temos o poder de ser um canal do poder de Deus na vida de uma pessoa. Sim, Você como um instrumento, um bisturi na mão de um médico hábil, faz aquela cirurgia, aquele corte perfeito. Então eu imagino que nós somos isso, né? Não só para um pastor, qualquer pessoa pode se colocar nessa posição. Claro que a responsabilidade pastoral, né? Deus sempre nos separou para o ministério, então sempre vai ter uma responsabilidade a mais, né? Um peso, né? Nós entendemos isso. Mas o chamado de ganhar vida, a questão de ganhar vida, você ajudar as pessoas, isso é para todo cristão. Todo mundo. Basta a gente estar disposto, né? Não é? Deus usa a gente como instrumento mesmo. Com certeza. E você vê o crescimento da pessoa, como eu estava falando, né? Tem pessoas que não estão mais conosco hoje, não andam mais com a gente, estão em outros ministérios, outros abriram ministérios, mas eu olho para a vida dessas pessoas e vejo assim, estão bem, estão em Deus, prosperaram na vida. Isso me alegra. Não deixa de ser gratificante, não né? Não é verdade? Porque eu fiz parte disso, né? Deus me abençoou para fazer parte dessa trajetória da pessoa, mesmo que seja por um momento da vida dela, mas eu pude contribuir, né, com o sucesso, com o bem-estar dessa pessoa, do que ela está vivendo hoje, do que elas estão vivendo hoje, né? E isso é reino, né? Jesus nos trouxe o nome
olha, eu tenho que participar, eu tenho que congregar aqui, essa é a igreja certa. Não, eu entendo que Deus nos chamou para um reino. Jesus não em momento nenhum ele anunciou placa de igreja. Ele trouxe reino. É bom que você comentou disso, que eu tô lembrando aqui. Inclusive agora nós estamos vivendo como igreja um momento do Somos Corpo, né? Sim. Né? Para quem Fantástico, momento tudo que a gente fez o encontro agora, né? Mas para quem não sabe, a gente já tem feito alguns projetos do Somos Corpo, unidos com algumas igrejas. Fizemos alguns eventos já, um retiro, um encontro com Deus. E tem sido um momento assim, não tem como falar que não é de Deus o que nós estamos vivendo. Porque Deus tem unido pessoas, propósitos, de uma maneira bizarra, né? E sem a gente procurar, né? Isso que eu acho mais engraçado. Isso tem sido assim, ó. Nós estamos vivendo um momento fantástico. Sim. Sabe por quê? Eu tenho visto assim que Deus, ele habita no meio da unidade. Uma unidade que tem a diversidade ou adversidade. Diferenças. Diversidade. Culturas diferentes. Maneiras de servir a Deus totalmente diferentes. São pessoas que estão, parece que vivem em outro mundo, né? Num contexto religioso, mas eles adoram a Deus de outra forma. Assim como nós também adoramos. Eu imagino que eles também pensam da mesma forma. Mas, enfim, tem sido fantástico isso. Porque Deus tem trazido essa unidade. Sim. E onde há a unidade, Deus habita. Né? São pessoas assim fantásticas, pessoas que têm... nós temos visto que são pessoas, homens e mulheres que têm um coração no reino. Eu acredito que nós também temos esse padrão, nós temos essa busca de fazer. A minha família sempre foi voltada, eu volto a te falar da escolha que eu fiz, né? Com a esposa. Eu fui muito abençoado, sou abençoado com a minha esposa. Ai, gente, tá muito lindo, vai ter que mandar pra ela esse corte, pra ela ver isso. Corta isso daí, vamos tirar, né? Não, mas ela merece, porque claro, a prova de amor dela foi um rim. Então, claro. peraí, ela merece, pode mais. falar mais. Então, foi a pessoa certa, porque ela embarca nisso também, ela gosta, ela se... Bom, você conhece ela, né? Não preciso rasgar nem tecer nada aqui, elogios ou falar da personalidade dela, da pessoa dela. Mas nós somos cúmplices nessa jornada. E isso tem sido muito bom, porque nós temos feito eventos com essas pessoas, com esses pastores, e Deus tem trazido outras pessoas. Sim. Nós vamos estar nos reunindo ainda essa semana para fazer uma reunião. E eu creio assim, estou com muita expectativa, porque estarão participando pessoas novas, né, que não faziam parte desse contexto, dessa junção. E, enfim, tem sido uma bênção. Tem sido muito bom. Os eventos que nós temos feito aqui, né? Sim. Tem sido fantástico. Muito bom mesmo. Presença de Deus. Meu Pai, como que isso é bom. Tem nos ajudado a destravar algumas coisas, né? Com e certeza. Eu acredito que com eles também, com essa trajetória deles também. A gente esteve naquela igreja, né? Sábado com os jovens, numa noite de adoração. E foi uma bênção, assim, eles amaram. A gente teve um momento muito precioso ali também. Ela falou lá também um pouco, a pastora Luciana, sobre esse momento que nós temos vivido, né? E para eles também tem sido edificante. Da mesma forma que a gente sente que tem algo sendo destravado, eles também enxergam dessa maneira, né? Então Deus tem usado essa unidade, eu creio, para destravar algumas coisas, sabe? Sim. No reino espiritual. O encontro, hoje eu estava conversando com a pastora, nós estávamos tomando café. E eu sou assim, eu acordo muito cedo. Normalmente 6 horas já tô, quando não nas madrugadas que eu acordo, eu vou orar. Mas normalmente 6 horas, 5h30 eu tô acordando ali. E tenho meu devocional, meu momento com Deus. Aí eu já faço um café, já fico por ali. E eu começo eu fico meditando, né, nas minhas orações, no que a igreja precisa. Eu tenho entendido que o ministério, a igreja,
na realidade, o nosso contexto de vida se move através de oração. E eu estava pensando hoje, né, de orações que eu fiz há algum tempo atrás, né? Orações que me levou, nem sei por que eu orei para aquilo, mas eu entendi que Deus estava colocando algo no meu coração naquele momento, lá atrás. E eu estou vivendo agora, nós estamos vivendo agora. Eu estava tomando café hoje pela manhã com ela e nós estávamos falando isso, né? Esse momento que nós estamos vivendo, o crescimento que nós estamos tendo com Deus, em Deus, essas pessoas estão vivenciando isso. Isso tem sido fantástico. Isso tem sido muito bom, porque nos tira essas experiências. Ela tem uma finalidade. Sim. Nos levar para um nível, eu não sei se maior ou mais profundo em Deus, mas eu sei que nós estamos vivendo algo em Deus que é algo que nós nunca vivemos. O encontro, é isso que eu ia falar. O encontro, nós estávamos conversando hoje, um dos pontos que nós falamos pela manhã foi exatamente esse. O encontro, ele virou a chave em nossas vidas. Esse último encontro que nós fizemos foi algo assim, não foi desgastante. A gente cansa, o físico, né? Os 3 dias ali, aquela intensidade. No outro dia, nossa. Mas o sábado, aquele mover que aconteceu foi algo sobrenatural. Ali foi uma visitação de Deus que eu trabalhei 10 anos. Nós trabalhamos durante 10 anos em encontros, fazendo até 3 encontros por ano. E eu já tive experiência com Deus, nos encontros, muitas experiências, mas igual aquela. E eu acredito que isso aconteceu por conta da unidade. Sim. Que nós estamos vivendo. Essa diferença cultural, religiosa, cultural que nós temos, ela se desfaz, né, a partir do momento que quando você se une, né? Quando você se une com outra pessoa, né? E Deus, ele abençoa. Então eu acredito que Deus realmente nos visitou de uma maneira sobrenatural. Não, sem dúvida, se comparar os 2 encontros, eu trabalhei 2 encontros com vocês só, né? Mas o primeiro e esse não tem nem comparação, assim, tudo. É igual você falou, não teve aquela canseira da nossa força, mas parece que tudo foi fluindo, tudo foi se encaixando. E foi um mover muito grande. Mas é isso, nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso. Eu acredito, assim, que isso é só a pontinha de um grande iceberg que tem aí de bênçãos, né? Para todos nós. Então, aproveitando esse contexto, assim, pra gente não fugir muito, qual é a expectativa do pastor Mardoni para esse período da igreja agora? O que vocês têm planejado, sonhado? Eu sei que todo pastor quer crescimento, né? Quer uma igreja próspera, com membros jovens. Vocês estão engajando aí, né? Estão encabeçando esse projeto de jovens. Eu quero uma igreja com muitos jovens, quero uma igreja com famílias, mas eu acho que um momento, eu tenho sentido isso no meu coração, nas minhas orações, na minha busca, é que nós cresçamos hoje em maturidade, uma base sólida, uma base que você possa realmente trabalhar tranquilo, né, com vários departamentos. Ser uma igreja, o meu sonho, não que não seja, mas nós hoje tem se consolidado uma igreja funcional, uma igreja que ela possa realmente ter como base pessoas equilibradas, pessoas que tenham uma maturidade, cada um atuando dentro da sua área. Quem é do louvor vai atuar com excelência dentro do louvor. Sim. Vocês estão com jovens atuando com excelência, porque Deus nos chamou e tem nos curado. Qual que é a intenção da cura nas nossas vidas? O que eu falei, né, consequentemente, quando uma pessoa chega na igreja doente, a primeira coisa que você faz quando você vai para um hospital é você procurar um especialista para tratar a sua enfermidade. A igreja é isso.
né? Nós somos tratados. E qual o motivo da nossa cura? Tem um motivo para a nossa cura. Não é só para nós. Deus nos cura para nós curarmos vidas. Sim. Então, eu imagino que hoje nós estamos vivendo assim, esse processo de cura, de restauração das nossas vidas. Falo do contexto geral da igreja, principalmente quem está à frente de trabalhos. E consolidar isso, consolidar essas vidas, esses trabalhos, que aí sim você cria uma base, uma estrutura, para que amanhã a igreja cresça, Sim. né? E cresça com uniformidade. Eu não sei onde Deus vai nos levar. Meus planos é que hoje nós possamos construir isso. Sim. Aconteceram muitas coisas na igreja, veio a pandemia, foi um tempo que nós fechamos a igreja, né? Foi muito difícil, né, para todo mundo. Foi muito difícil. Alguns pastores não fecharam a igreja, suas igrejas. Mas, como eu falei, desde então eu estava ligado ao Conselho de Pastores e a direção que nós tivemos. Fechem as igrejas. Eu acho que é o momento da igreja ajudar o município, ajudar. Ribeirão passou por uma situação... Momento muito delicado, né? Muito delicado, né? Todo o país, né? Não só o país, mas todas as nações passaram por isso. Todo mundo passou por isso. Mas Ribeirão foi atingido de uma maneira assim avassaladora na questão da pandemia. E nós decidimos, vamos fechar a igreja, não vamos. Eu peguei um quarto lá em casa, fiz um estúdio e nós começamos a atuar live. lá, fazer as né? lives, lembra? Uhum. Aí depois nós viemos aqui para a igreja, mas fechados, sem receber ninguém. E foi um momento assim, não sei o que Deus vai fazer. Eu acho que nós vamos ter que entregar o prédio. E de repente, na nossa cabeça, vai ter que entregar o prédio. E de repente, nós fomos surpreendidos. Deus nos surpreendeu, estamos aqui. E é assim sempre, né? Deus sempre vai nos surpreendendo. Então, promessa nós temos. Agora, eu acredito que promessa é bom, porque te dá um norte, te dá expectativa de que Deus tem planos, está concretizando os planos de Deus para sua vida. Só que a promessa, ela vem acompanhada de trabalho. Eu ia falar, né? Porque você falou das bases, né? A gente faz as bases, a nossa maturidade, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus. E a gente fazendo o nosso papel é consequência, né? Deus abençoar, a gente prosperar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Com certeza. Se você pegar na Bíblia, Deus sempre chamou pessoas que estavam trabalhando. É verdade. Paulo teve um encontro com Jesus, o que ele estava fazendo? A caminho de Damasco, com a autorização para prender. Ele estava trabalhando, executando um trabalho dele. Sim. Né, que era em prol da igreja, que ele estava defendendo a igreja, para ele estava fazendo a vontade de Deus. E ele sai para Damasco com essa ordem, com essa autoridade de prender alguns cristãos e ter um encontro com Cristo. Quando você vê Gideão, a Bíblia fala que Gideão estava malhando trigo, né, ele estava trabalhando. Então Deus chama aqueles que estão com a mão no arado. O chamado é fantástico, mas nós temos que entender, promessa é bom, claro, nós temos que ter um norte, saber que Deus está ali, que Ele está chancelando o seu chamado quando você tem uma promessa. Mas nós temos que entender que a promessa ela é carregada de trabalho. É verdade. Eu sempre falo o seguinte, Canaã foi um projeto de Deus, um presente de Deus para o seu povo. Era uma promessa. Só que vocês vão chegar em Canaã. Quando Josué atravessa o Jordão e entra com aquele povo em Canaã, ali ele teve a convicção de que Deus estava entregando a promessa. Eles estavam colocando os pés na promessa que foi dada por Deus. Só que eles tinham que conquistar ela, pedacinho por pedacinho. Logo em seguida que eles atravessam o Jordão e montam o acampamento, aparece um anjo para Josué e dá diretrizes para ele. Você vai fazer isso, isso e isso. E foi assim, nós sabemos com tudo que aconteceu, né? Conquista, nós temos que conquistar. Sim. Então eu creio... Pagar o preço. Pagar o preço. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo legal, né? Essa questão
crescimento da igreja, eu acredito num crescimento sadio. Eu acredito num crescimento que traz cura, que traz restauração. Nós estamos vivendo um momento da igreja que, para mim, assim como muitos outros pastores, nós nos reunimos todas as semanas, todas as quintas, nós temos uma reunião que é em volta da mesa. Nós discutimos muito a respeito de política, realidade, contexto religioso da igreja, da cidade, do mundo, né? Sim, esse é o papel da igreja, né? O papel da igreja, nós temos que estar antenados nisso. E o papel hoje a igreja está muito delicada. Nós entendemos assim que a igreja do Senhor, ela tem uma identidade. Deus deixou uma identidade. Jesus veio, implantou a igreja. E essa igreja, ela infelizmente, no decorrer de todos esses anos, 2000 anos aí depois da crucificação de Cristo, essa igreja ela tem ficado na mão de homens. E geração por geração, nós temos visto assim que ela tem sofrido muito por conta de orgulho, por conta de projetos pessoais. Sim. E a igreja não é projeto pessoal. Nós estamos vivendo um tempo das megas igrejas. E a pergunta que nós temos feito é por que nós temos que ter mega igrejas? Por que nós temos que estar falando a voz que o mundo quer ouvir? Porque o mundo, ele não quer a igreja. Ele necessita da igreja, mas ele não quer viver a igreja. Só que a igreja tem sua identidade. Sim. Né? E nós não podemos perder essa identidade. Se adaptar, se moldar, isso é ao contrário, né? Não é verdade? Não é, gente. Então, essa tem sido meu grande projeto. Meu Deus, eu quero fazer as coisas, mas do teu jeito. Né? Davi, ele diz em um dos seus salmos, que é fantástico, ele fala: Senhor, guarde os meus pés para que eles não vacilem saindo dos teus caminhos. Em outro salmo ele diz o seguinte: há homens que confiam em carro, em cavaleiros, mas eu confio no Senhor. O Senhor é a minha segurança. Então a igreja ela tem que depender unicamente de Deus. Ela tem que respirar ares espirituais ou espiritual, porque senão ela perde a sua identidade. Então a igreja madura, quando você olha o contexto de igreja, você estuda a igreja, todas as vezes que um homem colocou a mão na igreja para tentar fazer alguma coisa, a igreja saiu de rota, perdeu o sentido original, sua identidade. Então hoje, quando a gente estuda a respeito da igreja, você vê que Deus, quando conduz a igreja, ele traz maturidade, traz um crescimento emocional para a igreja. Nós precisamos disso. Nós estamos vivendo um momento também de desequilíbrio emocional da sociedade, ou das sociedades, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso também com a pastora. Falou a respeito disso. A pandemia trouxe assim um estrago muito grande, causou, né, um estrago muito grande pro ser humano. Mas são coisas que nós precisamos, como igreja, debaixo da autoridade que Deus nos deu, nós precisamos constituir isso. Sim. A igreja tem que entender que ela tem uma identidade, tem que trabalhar em cima disso. Então hoje, né, voltando à sua pergunta, meu desejo é construir essas bases com solidez. Porque quando você tem uma base sólida, uma ponte, a primeira coisa quando vão construir uma ponte, eu sou muito fixado nessas mega construções, gosto muito de assistir isso. Eles procuram algo sólido. Sim. Um solo que possa realmente suportar aquele peso. Então, buscar isso, Deus levante homens, mulheres, jovens, né, para realmente desenvolver esses trabalhos com solidez, e a igreja cresce. Amém. Esse é um crescimento saudável. Não é você encher a igreja de pessoas, né, porque multidão nós vamos ter. Sim. Da multidão, você tira discípulos, né? E é necessário multidão? Mas se a gente puder fazer muito mais discípulos, Verdade. talvez para muitos seja utopia isso, mas eu ainda acredito que nós podemos fazer discípulos, né, que possam realmente levar o evangelho aí com toda seriedade. Verdade. Esses são os meus projetos, né, edificar
essa igreja com essas bases. Amém. Bom, foi um momento muito especial aqui com você. Agradeço mais uma vez a sua presença. Acho que todo esse testemunho, toda essa história nos trouxe aqui hoje. Então, glória a Deus por isso, né? Amém. Pela sua vida, pela sua história, por tudo que vocês passaram. E eu também acredito que seja só o começo, né? Para nossa igreja, daquilo que Deus tem sonhado, planejado. Quer deixar algum recado pro pessoal? Olha, o recado que eu quero deixar é confia no Senhor, né? E tudo mais Ele fará. Nós realmente entendermos que nós estamos dentro de um contexto de vida que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que realmente desejam fazer a sua vontade. Eu não me arrependo em momento nenhum de ter entregue minha vida a Cristo, né? De ter se jogado nos braços de Cristo, né? Como eu falei para você, a minha vida foi... Quando a gente fala igreja, a pessoa muitas vezes fala, você foi um rato de igreja, né? Não é isso. Mas é você saber que o que Deus proporcionou e proporciona para nós está relacionado à igreja. Não tem como tirar isso da realidade divina. Sim. Mas eu estou vivendo e quero viver até quando Deus fala assim, chamaram a tua senha. Né? A gente faz isso com prazer, né? Não tem peso. Não, é prazer, é prazeroso estar aqui. É muito bom, é gostoso. É muito bom. E é muito bom caminhar com vocês por ver essa verdade em vocês, né? O coração de vocês, a intimidade com Deus, poder ver isso de perto. Então, realmente é um privilégio. Obrigada. Para nós também, é um grande privilégio. Saber que as pessoas, né? Você, o Henrique, saber que vocês confiam na gente, no nosso trabalho, na maneira como nós trabalhamos, erramos, temos nossas limitações, temos nossas debilidades, né? Mas se fosse certinho, como nós falamos, né? Ficaria sem graça. Não tem graça. Não é verdade? Mas é uma honra. Eu me sinto assim muito realizado em trabalhar com pessoas como você, o Henrique e todo mundo que está aqui. Né? Claro que a gente não agrada a todos, mas, né? Se tiver acima da média, tá bom. Já tá no lucro. Mas eu me sinto uma pessoa muito privilegiada. Né? E agradeço a oportunidade, né, de bater esse papo gostoso. Espero que tenha outras. Com certeza. Talvez a gente possa entrar Temos num assunto assuntos. mais Bíblia. Né? Vamos Bora dar tempo marcar. ao tempo. Né? Mas mais uma vez, obrigada em nome de todos. Sim. Por essa disposição. Volte mais vezes, já vou marcar a próxima data. Com certeza. E obrigada a vocês que assistiram e até o final. Mais uma vez, compartilhem. Foi um tempo muito precioso. Testemunhas, histórias, muito edificante. E não perca o nosso próximo episódio. E se inscreve aí no nosso canal. Acompanha a gente que vai ter muito mais. Amém? Com certeza. Um abraço a todos. Tchau, tchau.